Sem dúvida. Agora, eu tenho a impressão que se a gente. Quando a gente fala da regulamentação e tal, né? Você falou da Rede Globo e tal, que o Brasil realmente tem uma lei muito permissiva, né? Em relação ao controle familiar de órgãos de imprensa. Você pode ter a mesma família, a família Marinho, vamos dar o exemplo aqui. Ela tem uma TV, ela tem uma rádio, ela tem um jornal, ela tem um portal, então ela atua em muitos. A lei norte-americana não permite você compartilhar. Se você tem TV, você não pode ter rádio, não pode ter portal, você não pode ter impresso. Você tem impresso, você não pode ter essa estrutura que transite entre várias mídias no mesmo grupo familiar. Então você não tem uma família Marinho, por exemplo, que tem a Globo, tem a CBN, tem a Rádio Globo, tem o jornal o Globo e tem o portal G1. Você não pode ter tudo isso. A família Frias, da Folha, todas as famílias, Sayaj da Bandeirantes, o Silvio Santos, todas as famílias, a Igreja Universal, o Edir Macedo, a estrutura empresarial da Igreja Universal, a estrutura empresarial da Igreja Católica com a Rede Vida e o tanto de rádio católica que tem país afora, sabe? Então, assim, nos Estados Unidos isso não funciona. Só que esse debate foi ultrapassado. O Brasil perdeu o tempo da história de regulamentar isso lá no início do século XX. Seria o momento correto de se fazer isso. Entendeu? Lá para a década de 60 ou 70 seria. Não, é porque eu também não estou querendo ser muito exigente, que em 50 já na série da TV já conseguisse pensar a potência que ela era. Mas quando ela pintou mesmo ali, cara, final dos 60, início dos 70, assim, cara, esse trem vai virar mesmo, bonito, assim, pegou. Tinha que ter botado na legislação. A gente perdeu o time da história. Hoje, Não, pois hoje é, tem que falar com transnacionais, não é só uma questão nacional. pois é, agora, mas assim, nos anos 60, quando as concessões foram distribuídas, aquilo era um poder imenso e a TV Era. estava longe de dar lucro, você está me entendendo? O grande poder era o capital da informação, cara. Esse era o poder, né? A capacidade de influenciar, de direcionar o debate público, etc. Esse era o grande poder da TV, porque assim, a Globo não deu lucro durante, meu irmão, mais de década, cara. Você tá me entendendo? E todas as emissoras que se levantaram nos anos 50 e 60 foram a bancarrota, foram a fala, todas, exceto a Globo. Exceto a Globo, assim, por um contrato com a Time Warner, pelo apoio americano em tecnologia, em know-how, pela cabeça de um José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, um gênio, tá me entendendo? O Boni, um gênio, não é? Enfim, e até porque o doutor Roberto não era um neófito, o doutor Roberto já tinha o jornal mais influente do Rio de Janeiro, o Globo, que ele herdou ali, meu irmão, na década de 20, final da década de 20, quando ele era um playboy de 18 anos, o pai dele morreu e do nada, um garoto, um adolescente, o jornal caiu no colo e ele foi capaz de transformar aquilo num império, né? Goste você ou não da figura do Roberto Marinho, é impressionante a trajetória dele, porque a gente não tá falando, Costa, de alguém que ganhou tudo de mão beijada, não. Já era um playboy à época, claro, não era um playboy rico, aquela coisa, Copacabana, anos 30, etc, não é? Mas era um adolescente que não frequentava a redação, diga-se de passagem, sabe? Era um playboy, um clássico playboy, Então, sabe? ele é jornalista muito mais por uma consideração. Então, o talento maior dele era Isso, empresarial. isso, não, totalmente. E ele sempre teve grandes jornalistas para guiar editorialmente, não é, o império dele, as publicações e a TV, e as rádios, etc. O Roberto era besta, não é? Se juntou com gente como, assim, o maior diretor de jornalismo da história de jornalismo brasileiro, para mim, é Armando Nogueira. Colocou a emissora dele na mão de um gênio chamado Walter Clark, depois de outro gênio chamado Boni. E o Boni só saiu da Globo depois que o doutor Roberto perdeu o poder mesmo. Porque quem tirou o Boni foram os filhos, entendeu? Porque o Boni mandava mais do que o doutor Roberto, meu irmão. E aí, certa hora, os filhos falam, não, peraí, papai tá ficando velhinho, né? Então, é daqui para trás. Daqui para trás. Tem história linda do Boni, quando o Boni saiu da Globo, e o Silvio Santos ligou para ele, um mês depois, falou, Boni, agora é a chance. Hits now or never. It's now or never. Tá aqui o SBT, quero que você faça o que você fez com a Globo, venha para cá, e bajulou e tentou conquistar o Boni, e conquistou. E o Boni fechou o contrato. O Boni conta essa história, ele fechou o contrato meia-noite num restaurante em São Paulo, foram para casa. Ele foi pro hotel, o Silvio Santos foi para casa. 4 horas da manhã, toca o telefone dele no quarto, era o Silvio Santos. Aí o Silvio Santos falou, ô Boni, é o seguinte, Boni, eu quero você aqui comigo, mas o Boni fez questão de pôr uma cláusula. Olha, só quem manda na programação sou eu.
Não pode ter vir ordem de você ou de quem quer que seja para mudar a programação do dia para noite. Aí o Silvio Santos ligou de madrugada e falou: Boni, vou ser sincero com você. Eu não vou conseguir cumprir essa cláusula, tá? Até porque, porra, o cara montou a TV dele pra brincar. De repente ia passar o controle do videogame para outro, e ainda mais o Silvio, né? O cara que liga 3 da manhã e fala: não, põe o Chaves aí no lugar do jornal das 6 horas da manhã. Foda-se. Sabe? Pá, é o Silvio Santos. Aí o Boni falou: não, Silvio, não tem problema. O contrato tá desfeito. Pode rasgar. Não tem problema. Eu compreendo o seu receio, mas pode rasgar o contrato. Enfim, esse era o Boni, né, cara? Esse é o começo não, essa é a história dos anos 90. Mas também eu sou aficionado, sou louco, assim, na história da TV no Brasil, cara. Sobretudo da TV Tupi, né, que tinha por trás uma figura de Assis Chateaubriand, que, aliás, dá nome a uma avenida em Goiânia e das mais charmosas dessa cidade, Pablo Costa, Avenida Assis Chateaubriand. É outro, né? É uma geração de pequenos cidadão Keynes planeta fora, assim, né? Era uma característica o chefe de um veículo de comunicação muito poderoso, muito influente, cujos interesses se misturavam, questões familiares pesavam muito. Essas são figuras muito típicas, assim, quase que arquétipos mesmo, que cada país tem o seu arquétipo desse magnata da comunicação. O Cidadão Kane, de Orson Welles, demonstra isso com muita precisão. E eu acho que, em relação a essa rapaziada do Vale do Silício agora, divergindo desses magnatas, desse Cidadão Keynes aí, planeta fora, eles conseguem, são menos, né, cara? E são todos do mesmo caldo cultural, né, cara? A exceção, assim, a gente tem algumas big techs aí que de outra origem, tipo a Samsung da Coreia, ou não sei o que Dance, né? Que é a dona do TikTok, não sei o que Dance, esqueci o nome. É um nome mais nada a ver, assim, parece um nome de taito ruim, sabe? Beat Dance, eu acho, Byte Dance, não é assim. É nome de taito ruim. Sabe taito ruim? Aquele jogo de taito, vou gastar uma ficha pra isso aí, não, cara. É o nome da dona do TikTok. Qual que é, André Rodrigues? Tá muito. ByteDance. Isso. Vê se não tem um nome de Taito ruim. Cara, puta nome de Taito. É aquele jogo que você olha assim, cara, não, minha irmã vai gostar desse jogo, eu não vou jogar, não vou gastar minha ficha nesse Taito, não, cara. Sabe? Isso aí é ByteDance. Eu tenho a impressão que a ByteDance não tem a menor credibilidade para tocar as Big Techs do mundo. Mas Costa, tem uma coisa, né, cara, que diferencia os grandes magnatas da comunicação do século XX desses, porque os do século XX eram sempre os donos de TV e tal, eram sempre assim, gente já testada, gente já rica no mercado de comunicação, que vinha do impresso, que vinha do rádio, entendeu? Como Assis Chateaubriand, que tinha uma cadeia nacional de rádio, porra, Rádio Tupi, sacou? Que depois virou a TV Tupi, etc. E assim nos Estados Unidos também, né? Os donos da ABC, da CBS e tal, gente que já estava ali no mercado de comunicação, gente milionária que resolveu apostar na TV, na transmissão de TV, etc. Ao passo que no século XXI, não. São gênios da programação, gente que veio do nada, do Neida. Gente que nasceu sem um puto no bolso, um Bill Gates, um Mark Zuckerberg, um Elon Musk, entendeu? É E por aí vai. matemático, né, velho? Assim, e outra, O dono os do caras, TikTok. gêniozinho da matemática, né? Assim, É, uma doideira. isso, né? O dono do TikTok mesmo, o chinês, o Zhang e tal. Então tem essa diferença, uma diferença assim, muito clara, né? E que diz muito da nossa época, que diz muito do tempo que nós vivemos.